Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso curso de Introdução à Programação. Hoje nós vamos falar, nesse vídeo, também de comandos de repetição. Então pessoal, esse vídeo é uma continuação desse tema de comandos de repetição, perfeito? Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre o comando while. Hoje nós vamos falar sobre o comando do while. Então vamos lá. Vou falar do comando do while e depois alguns exemplos. Porém, pessoal, antes de falar do while, só relembrando, um pouco do comando while, do while. Os dois vão funcionar de forma semelhante, vocês vão perceber isso na aula de hoje, nesse vídeo, Eles são controlados logicamente por uma expressão lógica. Então, esses são controlados, tem uma expressão ali, um verdadeiro ou falso, que vai controlar se vai repetir ou não. Então, só relembrando aqui o fluxograma do comando while. Então, nós temos uma condição. Se essa condição for satisfeita, o que acontece? O comando ele é repetido. Então, se a condição for verdadeira, esse comando é executado, volta. Se essa condição continuar verdadeira, ele vai executar e vai ficar nesse laço aqui, enquanto a condição for verdadeira. Na hora que a condição for falsa, ele vai sair do laço e vai continuar no próximo comando após a repetição. Perfeito? Bom, então essa é a nossa estrutura do laço, do comando while. O comando do while ele vai funcionar de forma semelhante ao while. Porém, a expressão lógica virá no final. Como assim no final? Bom, aqui nós temos o fluxograma do while. Observem o seguinte, pessoal. O nosso comando while, a condição estava no início. Aqui agora, nós temos os comandos. Depois, nós temos a condição que é avaliada. Se ela for verdadeira, ele volta a esses comandos anteriores. E assim sucessivamente. Ele vai ficar nesse laço enquanto a condição for verdadeira. Um momento, chegar na situação onde ele verificar essa condição e ela for falsa, ele continua com os comandos após o laço. Perfeito? Bom, então olhando aqui um fluxograma do lado do outro, dá para a gente ver nitidamente a diferença. Enquanto no while eu testo, depois executo os comandos, no do while eu executo os comandos, depois eu testo. Isso tem uma implicação bem interessante, que nós vamos falar nos próximos slides aí. Okay? Bom, e como que fica o pseudocódigo, a sintaxe do comando? Ele vai começar com o comando do, que vai indicar o início do bloco de repetição. Depois eu tenho os nossos comandos, 1, 2, 3, N comandos ali, quantos a gente necessitar, e ao final o comando while. Então observem, tenho do abre chaves, dentro dessas chaves, eu tenho os nossos comandos, fechou a chave, e aí eu tenho o comando while com a expressão e ponto e vírgula. Observem que no while, anteriormente, a gente não tinha ponto e vírgula depois da expressão lógica. Aqui no do while nós temos, porque o comando termina depois desse while. Perfeito? Então essa é uma diferença aí que tem que prestar bastante atenção. Bom, no comando do while, como o teste está no final do loop, ou seja, no final do laço, o que vai acontecer? Ele vai executar, nesse exemplo nosso aí, todos os comandos de 1 até N e depois vai validar a expressão lógica. Então, pessoal, no do while, pelo menos uma vez, os comandos são executados. Então, isso é algo importantíssimo. É a grande diferença do comando while para o comando do while. No while, os comandos podem não ser executados nenhuma vez. Por quê? Se a expressão for falsa logo de cara, na hora que ele chegar no while, ele pula para o próximo comando depois do laço. No do while, isso não acontece. Por quê? O teste lógico está no final. Então, pelo menos uma vez, será executado o conjunto de comandos ali do laço, perfeito? Então, pessoal, essa é a grande diferença e é isso que vocês têm que ter em mente
na hora de saber qual que eu vou utilizar, while ou do while. Eu preciso que seja executado pelo menos uma vez? Se eu preciso, o do while pode ser interessante. Se não é necessário, se pode não ser executado, aí não tem jeito, tem que usar o while. Né? E a maioria dos programas dá para fazer com os dois. Né? Talvez com algumas adequações aí no código. Não simplesmente o código só troca o while por do while. Não, talvez eu tenha que fazer algumas alterações além disso no código. Perfeito? Então, a sintaxe do while é bem simples, porque nós já vimos o while, então não muda praticamente nada. É só a gente saber essa diferença que eu acabei de mencionar, que no do while, pelo menos uma vez os comandos são executados. Então vamos lá. Vamos pegar aqui alguns exemplos de utilização do do while. Nesses exemplos, pessoal, nesses programas que eu vou apresentar para vocês aqui hoje, eu vou utilizar os exemplos do vídeo anterior, tá? E nós vamos dar uma melhorada, uma modificada nesses exemplos. Tá? Então vamos lá. O primeiro deles, tá? Fazer um programa que leia as notas da primeira prova de BCC 201, calcule e imprime a média das notas. Esse exercício já foi feito na aula anterior, tá? No vídeo anterior. Nós vamos considerar que o número de alunos é desconhecido e o critério de parado vai ser uma nota negativa. Então vamos lá. Primeiro, pessoal, eu vou apresentar para vocês o código-fonte utilizando o comando while. Tá? Esse código-fonte é o mesmo que está na aula anterior, no vídeo anterior, tá? Onde a gente fala do comando while. Inclusive foi um vídeo bastante extenso, né? Porque eu falei do comando, falei dos exemplos, está um vídeo bem legal lá. Né, com bastante exemplos de utilização do while. Então, se você chegou aqui, está na dúvida do que é o comando while, volte no vídeo anterior aí. Tá? Bom, vamos lá. Nesse código-fonte, observem o seguinte, eu não sei, tá, quantos alunos são. Então, se eu não sei quantos alunos são, pessoal, o que nós precisamos? Primeira coisa, ler a nota. Porque a nota é um critério de parada. Não é o número de alunos, como foi falado no enunciado do exercício. Então, tem que ler essa nota. Depois, se a nota for maior do que 0, eu vou fazer a soma dessa nota e vou incrementar a quantidade de alunos. Observem o seguinte, para eu calcular a média, eu preciso da soma das notas e a quantidade de alunos. Então, eu não sei a quantidade de alunos, então eu tenho que incrementar. Observe o seguinte, pessoal, que eu não falei aqui, mas isso já tem que estar na mente de vocês o tempo inteiro. Inicialização das variáveis. Tá? Então, os alunos são inicializados com... essa variável alunos é inicializada com 0 e a variável soma também é inicializada com 0, tá? Porque são somatórios. Então, a primeira vez que eu estiver somando, ele vai somar o quê? 0 mais 1. Se nós esquecermos de inicializar, o que pode acontecer? Essa variável ser inicializada com um lixo qualquer de memória e aí bagunçar tudo. Tá? E aí você vai ter um resultado completamente diferente, não vai entender o que está acontecendo e aí teremos um problema. Tá? Mas isso já foi, né, já expliquei bastante isso anteriormente e nos vídeos anteriores aí, falando de ponteiros, funções, sempre a gente está falando dessa inicialização. Tá? Bom, dentro do while então, somei a nota, incrementei o alunos, tenho que solicitar a nota novamente. Tá? Observe a ordem aqui, pessoal, é bem interessante, tá? Fiz a leitura da nota, testei para saber se é uma nota válida, somei a nota, solicitei outra nota. O que vai acontecer aqui agora? Ele vai voltar no while, testar essa nota novamente. Se o resultado dessa expressão lógica for verdadeiro, ele soma a nota, pede outra nota, soma a nota, pede outra nota e assim sucessivamente até que seja digitada uma nota negativa. Na hora que for digitada uma nota negativa, ele volta aqui no while, vai testar, vai ser falso, aí ele pula para a linha 17 aqui, faz o cálculo da média e logo em seguida imprime essa média. Perfeito? Bom, então esse aqui é o exemplo usando o while. Vamos agora, por exemplo, usando do while. Tá? Observem aqui que nós tivemos a entrada de dados duas vezes, uma antes do while e outra dentro do while. Por quê? Eu não tenho garantias que esse while vai ser executado pelo menos uma vez, que a pessoa pode estar uma nota negativa logo de cara. Bom, no do while como que fica? Grande diferença, pessoal. Observem que a entrada de dados ela só existe uma única vez. Então,
Aqui nas linhas 9 e 10, nós temos, né, a mensagem para o usuário digitar uma nota e eu vou ler a nota. Perfeito. Tá? Isso vai ser executado pelo menos uma vez? Vai. Só que aqui nessa situação, a pessoa pode digitar uma nota negativa. Então, eu vou precisar testar. Porque se a nota for negativa, eu não posso somar. Tá? Caso contrário, vai dar um erro lá na minha média depois no final. Então, eu valido essa nota. Tá? Se ela for positiva, eu somo, acrescento o número de alunos e depois eu faço a validação. Tá? Então, vamos entender a lógica aqui. Se a nota for positiva, ele vai entrar nesse if e vai somar essa nota. Depois ele vai chegar aqui, a nota é positiva, ele volta para o início do do, vai solicitar uma nova nota. Se for positiva, vai somar, volta para lá. Se agora a pessoa digitar uma nota negativa, esse if aqui vai falhar, ou seja, não vai somar essa nota, a nossa soma, não irá incrementar o número de alunos, vai chegar aqui no while, a nota é maior ou igual a zero? Não, vai falhar, ou seja, vai dar falso, e ele pula aqui, então, para o cálculo da média e a impressão dos resultados. Perfeito? Bom, pessoal, então aqui nós temos diferença. Para o código anterior, não preciso fazer a leitura duas vezes. Porém, eu necessito de um if ali dentro do while, para poder validar se é uma nota positiva. Que, caso contrário, eu não posso somar essa nota. Então, acho que ficou clara aqui essa diferença, né, do while para o do while. Qual é melhor? Tá? Depende muito da situação, depende do que você necessita no momento. Dependendo da situação, você pode querer repetir aquela entrada de dados e utilizar o comando do, ou não repetir a entrada e utilizar um comando do while. Nesse caso aqui, nós tivemos que validar a entrada dentro do while. Mas podem existir situações onde não é necessário um if dentro do do while. Então, pode ser muito interessante a utilização do while. Né? Então, vamos partir para um outro exemplo para que a gente possa entender melhor a utilização do comando do while. Né? Vamos fazer um jogo aqui agora, tá? Onde o usuário tem que acertar um número que o programa selecionou previamente. Né? O jogo termina quando o número digitado estiver correto. E eu tenho que imprimir o número de tentativas até o acerto final. Então, pessoal, vamos lá. Ficou claro aqui o que nós temos que fazer? Ou seja, nós vamos selecionar um número dentro do programa, o usuário vai digitar e nós vamos validar se ele acertou o número que nós selecionamos. Nosso número mágico ali para o cara acertar. Então, beleza. O que nós temos de variáveis aqui? Nós temos as variáveis resposta e adivinha. Observe ali o seguinte, pessoal. O número, né, que nós selecionamos, para a pessoa digitar, o número 10. Então, essa variável adivinha aqui está armazenando o número. Então, esse programa, ele tem um número fixo ali, tá? Esse número não muda, né? Então, é esse número ali. Ah, professor, mas eu quero fazer esse número mudar toda vez que o jogo começar. Tem como fazer isso. Não é o foco aqui nesse momento, mas tem como fazer isso. Então, nós temos uma variável para armazenar a resposta, uma variável para o número que ele tem que adivinhar e uma variável para armazenarmos as tentativas. As tentativas serão incrementadas a cada vez que o usuário digitar um número. Então, inicializar com 0. Perfeito. Então, vamos aqui utilizando o comando do while. O que eu vou fazer? Primeiro comando aqui dentro da repetição, pedir para digitar um número e ler esse número. E aí vou fazer um teste. Se a resposta for diferente do número, eu vou imprimir que o número está incorreto e tente novamente. E irei incrementar esse número de tentativas. Vou fazer essa repetição enquanto a resposta for diferente do número. Na hora que a pessoa... Então ele vai fazer isso daqui, vai voltar para o do. Né? Imagina que a pessoa digitou 10. Esse if, ele vai testar nesse if. É diferente? Não, ele não imprime a mensagem de incorreto, incrementa a tentativa, porque essa também é uma tentativa, né? Ele vai verificar aqui nesse while. É diferente? Não, ou seja, é falso. Ele vai sair, vai imprimir a mensagem que o número é correto, qual foi o número que a pessoa digitou, vai imprimir o número de tentativas e a mensagem de fim de jogo. Perfeito?
Bom, então aqui acho que um exemplo bem simples, tá? Explicando aí o comando do while. Nesse caso aqui, ele vai ficar solicitando números enquanto a pessoa não digitar o número 10. E aí, se a pessoa quiser interromper esse jogo, tá? Da forma como nós fizemos aqui, ela tem que acertar. É a única forma que tem dela encerrar esse jogo. Obviamente, né, pessoal, a gente tem como interromper a execução de um programa. Tá? Se a gente tiver no Windows, um Ctrl Alt Del manda encerrar. Né? No Linux, tem o Ctrl C, que a gente pode encerrar um programa no terminal. Tá? Mas ele vai ficar nesse loop enquanto a pessoa não digitar o número 10. Tá? Outra forma de fazermos esse jogo. Então, primeiro eu mostrei o do while, agora mostrando o while. Tá? Qual que é a diferença? Temos que solicitar ao usuário, antes do comando while, a entrada de dados. Ou seja, tem que solicitar a resposta. Por que eu tenho que solicitar a resposta antes do while? Porque ela é testada aqui, na linha 12, ali, na hora de começar a minha repetição, o meu laço, é testado. Então, se não tiver um valor ali, tá, ele pode dar um erro aqui, ele pode executar ou não. Por quê? Porque a pessoa não digitou nada, então vai ter um lixo lá, alguma coisa. E como o laço aqui, isso daqui já é uma tentativa, está antes do laço, né? Então nós temos uma entrada antes do laço. O que eu fiz com o número de tentativas? Eu inicializei com 1. Tá? Olha que interessante. No exemplo anterior eu tinha inicializado com 0. Aqui eu estou inicializando com 1. Porque essa tentativa, tá, ela já tem que contabilizar. Porque pode acontecer aqui da pessoa já de cara acertar o número. Se ela de cara acertar o número, não vai entrar nesse while, né, e já vai direto imprimir a mensagem que o número é correto. E com o número de tentativas igual a 1. Se nós inicializarmos com 0, aqui será impresso o número de tentativas igual a 0, porque ele não teria entrado no while. Então, pessoal, tem essa diferença aqui também, né, interessante, que eu gostaria de destacar. Né? Então, a gente está muito acostumado a inicializar a variável com 0. No somatório vou inicializar com 0. Mas observem que nesse exemplo aqui, tivemos que inicializar com 1, porque uma tentativa foi feita antes do while. E o incremento é feito somente aqui na linha 17. Tá? Somente aqui na linha 17 que é feito o incremento. E essa linha 17 está dentro do laço. Então, eu gostaria de chamar a atenção, tá? Inicialização de variáveis. É tão comum a gente inicializar as variáveis com 0, que às vezes no automático a gente vai lá e coloca uma inicialização com 0. Mas isso nem sempre é verdadeiro. Então, esse exemplo aqui deixa isso bem claro, tá? Utilizando o comando while para esse jogo de adivinhar. Então vamos melhorar um pouco esse jogo, tá? E se o usuário quiser jogar mais de uma vez? Né? Ou seja, ele acertou o número e quer jogar de novo. Né? Bom, nesse exemplo anteriormente, esses dois modos que nós mostramos aí, não tem como o usuário jogar novamente, porque ele ia acertar o número e finalizar. E aí eu falei com vocês, mas é sempre o mesmo número, né, que nós colocamos ali, mas tem como colocar números diferentes. Se o usuário for jogar mais de uma vez, nós temos que trocar o número, porque senão não tem graça, né? Ele já sabe qual que é o número, ele vai ficar jogando e aí vai ficar acertando, né, o tempo inteiro. Então, pessoal, é um negócio assim meio, né, não é bacana, tá? O mesmo número. Então, o que nós podemos fazer, tá, para isso? Então, vamos prestar atenção nesse código-fonte aqui. Temos aqui algumas modificações. Né? E como o usuário vai jogar mais de uma vez, observem que nós temos dois comandos de repetição, um dentro do outro. Então, assim como acontece com o if, que nós temos if aninhados, nós também podemos ter laços aninhados. Nós vamos fazer um vídeo somente sobre isso, mas eu já queria mostrar essa possibilidade. Mas antes de falar desses dois laços aninhados, tá, nós temos aqui na linha 10, tá, o comando rand. Esse comando rand é para gerar um número aleatório, um número randômico. Tá? Então agora a nossa variável adivinha, ela vai ser inicializada
não mais na declaração, mas sim dentro do laço de jogo, ou seja, quantas vezes que a pessoa vai jogar, tá? Então, aqui dentro desse laço, eu vou selecionar um número aleatório. Esse número aleatório, ele é um número que vai de 0 até um limite superior aí, que depende da definição, tá, da máquina, é um número bem grande, mas eu quero um número somente entre 0 e 10. Então, como que eu posso fazer? Eu vou pegar o resto da divisão por 10. Então, pessoal, sempre que vocês quiserem, eu quero um número entre 0 e 100, então eu vou pegar o resto da divisão. Tá? O resto da divisão por 10 vai ser um número de 0 a 9. Então, presta atenção nisso aí. Então, o 10 aqui não vai entrar. Tá? Então, o resto da divisão vai sempre um número entre 0 e 9. Então, ele vai sortear um número entre 0 e 9. Tá? Então, esse primeiro laço aqui são dos jogos, tá? Da quantidade de vezes para repetir o jogo. O laço mais interno é o que nós já fizemos anteriormente. Tá? Então, esse laço mais interno aqui não mudou nada para o exemplo anterior. Eu tenho do, peço para ele digitar a resposta, valido se está correto, se não estiver correto, imprimo que a mensagem está incorreta, né? Incrementa quantitativos e fico nesse loop aqui enquanto a pessoa estiver digitando números incorretos. Na hora que ele acertou, termina esse loop e nós pulamos aqui para a linha 21, ele imprime que o número está correto, informa o número de tentativas e pergunta se o usuário quer jogar novamente. Se ele digitar 0, ele não quer jogar novamente, se ele digitar 1, para sim. Então 0 não, 1 para sim. Vai ler a tentativa e vai testar. Se for igual a 1, ele continua. Então, na verdade, aqui, pessoal, eu coloquei 0 e 1 na mensagem aqui, mas qualquer outro número diferente de 1, ele não irá continuar esse jogo. Né? Porque ele vai validar aqui se for igual a 1. Perfeito? Na hora que se o usuário quiser jogar novamente, o que acontece? Ele volta aqui para o do, e aí vou chamar novamente a atenção para essas inicializações aqui. Eu tenho que zerar as tentativas, porque se nós inicializarmos essa variável aqui em cima, antes da repetição, o que vai acontecer? Ele vai continuar somando as tentativas anteriores, tá? Da jogada anterior. Então prestem atenção, pessoal. A inicialização nesse caso aqui tem que ser feita dentro dessa repetição que vai controlar a quantidade de jogadas. Então, inicializo novamente as tentativas e sorteio outro número aleatório, outro número randômico. Perfeito? Então, pessoal, esse exemplo aqui é um exemplo bem interessante, tá? Isso acontece muitas vezes na prática. Eu preciso solicitar ao usuário quantas vezes ele quer jogar, ou ele vai ficar jogando, vai ficar confirmando se precisa e tal. Então, nesse exemplo, nós temos duas repetições, uma dentro da outra, ou seja, laços alinhados, assim como nós fizemos com o if. Como eu mencionei, nós vamos ter um vídeo somente sobre isso. Perfeito? Bem, pessoal, esse vídeo termina por aqui. Nós vamos fazer um outro vídeo ainda com mais exemplos, tá, de utilização do while e do comando while. Depois finalizaremos com um outro vídeo sobre o comando for, né, e mais exercícios aí utilizando os laços alinhados aí para nós observarmos como que podemos fazer exercício. Perfeito? Bom, pessoal, então esse vídeo finaliza por aqui. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais!